Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra, como a Santa Cruz de la Sierra. Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e chegou, enfim, o dia, bom, quase, né? Hoje é um dia antes, mas chegou o dia de pré-jogo da Copa Sul-Americana. Amanhã o Santos volta a campo, amanhã o Santos estreia na competição sul-americana. Então hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. Falaremos aqui de Santos e Blooming e Santos em Santa Cruz de la Sierra. Então o Santos vai rumo a Santa Cruz de la Sierra enfrentar o time boliviano. E vamos falar aqui da provável escalação, do que é que o Odair pretende mexer, de um time que não tem contratações, então que não teve novidades nesse período aí de intertemporada e de descanso, mas que mudou em alguns aspectos táticos depois de 2 jogos treino bastante... não os dois, né, que tenham sido polêmicos, mas o primeiro contra o Flamengo de Guarulhos teve uma série de questões e o Santos perdendo com o time titular e pedindo para pagar mensagens, né, informações das redes sociais. E depois uma vitória contra o Primavera, já com uma mudança de esquema tático. Falaremos então sobre isso. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e comente aí qual a sua expectativa para este jogo, Santos e Blooming e Santos em Santa Cruz de la Sierra. Então, o provável Santos, a gente já tem aqui um esboço, a menos que alguma coisa aconteça, como um desfalque de última hora. Mas é um Santos que deve ir a campo com o João Paulo no gol, obviamente. João Lucas Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Então, Lucas Pires segue no banco, nada também muito diferente do que imaginávamos. Dodi Camacho e Ivonei, com o Lucas Lima à frente desse meio de campo. Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Interessante ver aqui, né, observar, que o Odair já começa com dois meias, digamos assim, né? O Ivonei e o Lucas Lima, relativamente avançados. A gente lembra que o Rodrigo Fernandes está suspenso ainda da outra competição, então Rodrigo Fernandes não pode jogar esse jogo. Eu espero que seja só esse jogo, não tenho certeza. Rodrigo Fernandes que teve, não polêmica, mas muita gente questionou as atuações dele, até depois da não liberação do Santos para ele ir para o Peñarol. Então a gente está nessa situação de jogadores querendo sair, eventualmente jogadores não muito satisfeitos, mas esse é o time que deve ir a campo. Pensando aqui nesse meio de campo, né? Dodi Camacho voltando a ser titular, jogou muito pouco depois da renovação dele. Ivonei, Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Lucas Barbosa aparecendo no ataque, que é algo também interessante. O Lucas Barbosa, ele às vezes fazia a função de meia, mas nesse time do Odair Helma ele tem aparecido muito mais como um atacante, às vezes ponta pela lateral, às vezes centroavante. E não só isso, ele já é meio que considerado um talismã do Santos, acaba marcando gols importantes. E esperamos que ele consiga novamente atuar bem. Santos que não tem o Michael e o Carabarral, que estão em processo final de transição física. Lucas Braga, Ângelo e Alex estão no começo da transição física. Tem alguns lugares que dão como possível a escalação, não como titular, mas no banco de reservas do Ângelo. Não sei se vai acontecer. E Joaquim e o Mendonça começaram a transição. O Joaquim que teve aquela contusão de joelho, acho que vai demorar um pouquinho mais. E o Soteldo realizando trabalhos com preparação física. A princípio, todos esses jogadores estão fora. E aí já tem alguns
Novos relacionados como o David deve ir para o banco de reservas, aquele atacante que é uma sensação do Sub-17. Fugiu o nome. O Miguelito também. Infelizmente o Sabala não, porque ele teve uma contusão séria de terminar a temporada. E aí são alguns jogadores que a gente espera ver, talvez mais jogadores até da base, por conta de tantos desfalques por motivos de saúde. Lembrando que o Blooming é o penúltimo do campeonato boliviano. Tem 2 pontos em 7 jogos, que são 2 empates, obviamente. Então, 2 empates e 5 derrotas. Este é o time do Blooming. Ele vem de um empate contra o Clube Deportivo Real Tomayapo. Então, ele empatou com o Clube Deportivo Real Tomayapo. Antes, tinha perdido para o Palma Flor del Trópico. E antes disso, ele tinha vencido o próprio Palma Flor por 6-0, conquistando aí a classificação para a fase de grupos da Sul-Americana. Falando um pouco do estádio, a gente aproveita esses momentos de Sul-Americana, de times que a gente joga não tantas vezes, para falar um pouco sobre as curiosidades até dos times. E já que o jogo é fora, acho legal falar sobre Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade que não tem muita altitude. Bolívia sempre dá aquele medo por jogos possivelmente serem na altitude. La Paz tem mais de 2.000 metros. Santa Cruz de la Sierra tem 429 metros de altitude. Então, não é um estádio tão alto, não é uma cidade tão alta, é menos alto que Curitiba, por exemplo. E o estádio será no Ramon Tawiti Aguilera Costas. Então, é o estádio conhecido como El Tawiti. Aparentemente, esse Tawiti Aguilera foi um engenheiro, mas também contribuiu muito para a história do futebol serrano, como eles falam, né, de Santa Cruz de la Sierra. E acabou sendo batizado com esse nome. É o segundo maior estádio da Bolívia. Inclusive, teve muitos jogos da Copa América de 97, que o Brasil foi campeão, só contra a Bolívia, mas não foi nesse estádio. Foi no estádio de La Paz, que é o... esqueci o nome. Não vou lembrar agora, mas a hora que eu achar aqui eu já respondo. Enfim, é um estádio grande, então cabem 38.500 pessoas aproximadamente. Dá para esperar então um bom público para jogar contra o Santos. Também ele tinha outro nome até 1972, que era Willy Bendeck, mas esse eu não descobri quem que é. E alguns times jogam lá, né? Não só o Blooming, mas também o Royal Paris, o Destroyers e o Oriente Petroleiro, que fazem o clássico crucenho entre Oriente Petroleiro e Blooming. O Oriente Petroleiro é um time que também volta e meia tá na Libertadores, a gente acaba conhecendo um pouco mais. Então, esperamos que o Santos consiga aí um bom desempenho contra o time do Blooming. A gente já viu, ele não vem muito bem na competição boliviana. Torcemos aí para que o Santos consiga uma vitória fora de casa, que é algo que o Santos não vinha fazendo, e até para começar bem essa sequência. De novo, se a gente lembrar do Sul-Americana do ano passado, o Santos não foi bem contra o Banfield. Então é um momento assim de ver se esse trabalho de intervalo aí do Odair Helman fez algum efeito nesse time, se o time vai conseguir demonstrar mais desempenho do que foi no final do Campeonato Paulista. Não acho que vai ser um jogo fácil, mesmo considerando que o Blooming não está exatamente bem na competição boliviana, mas o Santos teoricamente tem mais capacidade para vencer. Bom, teoricamente também tinha contra o Ituano, então não dá para tomar isso como referência. E aí lembrando que é o primeiro de uma sequência de 3 jogos que o Santos fará fora da Vila Belmiro, fora de seus domínios. Depois disso tem o jogo de ida da Copa do Brasil na outra semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E no final de semana já a estreia contra o Grêmio fora de casa também. Então é um jogo importante. O Santos precisa aproveitar que não vai ter assim altitude, não vai ter tanta coisa contra.
Bem que no ano passado o jogo que o Santos jogou fora de casa sem altitude, que foi contra o... Não foi contra a Universidade Católica, a Universidade Católica tinha altitude. Foi contra o time do Chile, que eu não vou lembrar o nome agora, tá difícil na memória. Mas o Santos conseguiu só empatar. Então torcemos muito para que o Santos consiga aí um bom resultado. Por não ser num estádio muito alto, por não ter a questão da respiração. E por ser um time que vem muito mal no próprio campeonato. Claro que isso também deixa aquela condição de desespero no adversário, mas desespero por desespero, o Santos deveria, pelo menos, se desesperar, né, ter um sentido de urgência para que se manifeste, consiga esse resultado. Achei que só o nome do outro é o Hernando Siles, o estádio de La Paz, que é o maior do país, com 41 mil lugares. Então, a final da Copa América de 97 foi no Hernando Siles, mas o Brasil jogou muitas vezes nesse estádio, então será um estádio grande. E aí começa essa outra temporada de 2023 do Santos, essa segunda parte da temporada, uma parte muito mais tensa, porque envolve Brasileirão, envolve jogos de mata-mata, competição sul-americana. Então, vamos ver se esse trabalho aí de intervalo do Odair Helman fez algum efeito, já que a diretoria, que só tem até o dia 20 de abril, se quiser escrever novos jogadores, até agora, nesses últimos 20 e poucos dias que o Santos ficou parado, não conseguiu trazer ninguém. Ficaremos na torcida, como eu falei, jogando no dia do meu aniversário, então eu não tenho boas expectativas com relação a isso. Mas a torcida é sempre grande, o amor nem se fala. Torcemos para que o Santos mostre mais futebol, a ponto de conseguir uma vitória sobre o Blooming. No jogo que for na Vila, daí eu falo mais sobre a história do time em si, algumas curiosidades. Nessa aqui eu aproveitei para falar um pouco sobre o estádio, que fica em Santa Cruz de la Sierra, que vocês já viram, tinha o trem da morte de Santa Cruz de la Sierra. Diz que ele era usado para levar pacientes de malária, e também teve muitos casos de mortes durante a construção dele. E é um trem muito famoso, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, porque ele liga Porto Quirraro, que é na fronteira com o Brasil e divisa com a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Santa Cruz de la Sierra, por isso homenageada na canção de Almir Sater, um sul-mato-grossense. E eu acabo tendo muita proximidade porque é um estado onde eu já morei. Então, Santa Cruz de la Sierra é uma cidade muito conhecida, até por ser escala, né? Quando vai, tem voos de Campo Grande ou para Campo Grande, às vezes, quando vai de Campo Grande para La Paz, para em Santa Cruz de la Sierra. Então é uma cidade que não conheço, mas tenho muita curiosidade, e tem este trem que circula até hoje. Então, muitos mochileiros acabam indo nesse trem da morte, vão até Corumbá, de lá pegam o trem que atravessa o Pantanal, e aí atravessa a Bolívia e chega em Santa Cruz de la Sierra. Então, esperamos que o Santos vá bem rumo a Santa Cruz de la Sierra, mas não tenha só medo no coração, que consiga ter um bom desempenho e uma boa atuação, e principalmente um bom resultado. Certo, pessoal? Então, amanhã, Santos e Blooming. Lembrando, o jogo às 9h30 da noite, transmissão da SBT, vai ter transmissão da ESPN também, se eu não estou enganado. Teve alguns contratos diferentes, né? Esse ano a Paramount vai transmitir também os jogos. Não tenho Paramount Plus, não tenho acesso, mas esse jogo vai ter transmissão da SBT. Então vai dar para todo mundo assistir, 9h30 da noite, do horário de Brasília. Amanhã, terça-feira, dia 4 de abril, muita torcida para que o Santos consiga um bom resultado contra o Blooming, para dar uma descansada, diminuir um pouco a pressão e ser um sinal de que o Odair Helman trabalhou bem nesse intervalo. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, inscreve aí, deixa o like, compartilha e comente qual que é o seu palpite, o que você acha dessa escalação e o que você acha que vai ser o resultado de Santos e Blooming. Blooming e Santos estreia na Copa Sul-Americana na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. O Santos vai rumo a Santa Cruz de la Sierra. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Um abraço.